Muito obrigado aos participantes desse painel. A gente vai dar sequência agora com a mesa redonda de processos legislativos e, em seguida, a solenidade de encerramento, uma solenidade rápida, para a qual solicitamos que todos permaneçam no salão. Vamos, então, convidar os componentes da mesa redonda de processos legislativos, iniciando pelo presidente do IBDFAN Nacional, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. Dr. Rodrigo. Convidamos a vice-presidente do IBDFAN, doutora Maria Berenice Dias. Convidamos o presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do IBDFAN, doutor Mário Delgado. Convidamos a vice-presidente da Comissão de Direito das Sucessões, o vice-presidente, doutor Flávio Tartucci. E também a diretora do IBDFAN, doutora Fabiana Rapner. Doutora Adriana Rapner. Mário Delgado. Agora é outro, a gente vai falar um pouco do processo legislativo, da participação do IBDFAN no processo legislativo. A gente vai chamar daqui a pouco dois convidados muito especiais, que nós, três convidados, na verdade, que nós temos representando o Legislativo, e eu presido a Comissão de Assuntos Legislativos. E a gente tem a missão de fazer essa interface do IBDFAN com o processo legislativo. E eu queria só contar para vocês, rapidamente, até peço para colocar um slide aí, onde eu relacionei algumas das nossas iniciativas. E dizer a vocês que o IBDFAN tem participado ativamente do processo legislativo desde 2002. No nosso 4º congresso do IBDFAN em Ouro Preto, estava prestes a entrar em vigor o novo Código Civil. E o IBDFAN participou ativamente dessa finalização do projeto de Código Civil com sugestões das mais importantes. Então, eu quero já convidar aqui para integrar a nossa mesa os nossos convidados ilustres de Brasília. Então, eu convido o senador Rodrigo Pacheco, aqui de Minas Gerais. Por favor. Eu convido também o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Eu convido o nosso deputado Sérgio Barradas, aqui da Bahia, por favor. Bom, só finalizando aqui, senador Fabiano, senador Rodrigo, algumas das iniciativas do IBDFAN no processo legislativo, né? Então, nós começamos no Código Civil de 2002, mas eu elenquei aqui alguns exemplos dessas iniciativas. Então, vocês veem, por exemplo, o nosso Estatuto das Famílias, que foi o PLS 470 de 2013, que foi uma iniciativa pioneira do IBDFAN de propor exatamente uma codificação autônoma para o direito de família. Independentemente da aprovação ou não dessa iniciativa, o só fato de nós termos apresentado esse projeto já foi uma abertura para a discussão do tema no Congresso Nacional. Quantas discussões nós já tivemos em torno do Estatuto das Famílias e quantas alterações legislativas entre a primeira apresentação do Estatuto já foram feitas, quer no Código Civil, quer em leis extravagantes, entre lei da guarda compartilhada, lei da alienação parental, várias leis que surgiram nesse interregno. Mas nós tivemos outras iniciativas de sucesso. O deputado Sérgio Barradas é autor de uma delas, a Emenda 66. A Emenda 66 que instituiu o divórcio direto no Brasil, que acabou com a culpa na dissolução do casamento. Foi uma iniciativa do IBDFAN, uma iniciativa exitosa que mudou o direito de família no Brasil. Então, o IBDFAN não vai negar a autoria dessas mudanças. Nós temos um papel que nós vamos continuar a cumprir.
Vocês veem aí outras propostas, o Estatuto da Diversidade, a gente ainda vai falar um pouco aqui nessa mesa, o Estatuto da Adoção, o nosso projeto de reforma do direito das sucessões, um projeto trabalhado pelo IBDFAN durante mais de um ano. Nós fizemos uma comissão dos principais sucessionistas do Brasil, todos aqui, o Tartuccio fez parte, a Ana Luísa Nevares, uma comissão que trabalhou arduamente e que resultou nesse projeto 3799 de 2019, a reforma de todo o direito das sucessões. Mas nós temos ainda um projeto revolucionário do senador Rodrigo Pacheco, que institui o divórcio impositivo no Brasil. Nós sabemos, já falamos aqui da história do divórcio impositivo, é uma ideia que veio de Pernambuco com o nosso desembargador Jones Figueiredo, que se tentou implementar via provimentos de corregedorias, mas não funcionou, e agora nós temos uma iniciativa legislativa aqui com o senador Rodrigo Pacheco. E fora isso, o IBDFAN tem participado ativamente de importantes debates legislativos que dizem respeito ao direito de família. Nós estamos debatendo hoje alterações na lei de alienação parental, né? Renata Cisne, nossa representante lá na comissão, tem participado dos debates, Andréa Pachá e vários outros, e outras discussões que estão sendo travadas no Congresso Nacional. E nós queremos, como IBDFAN, cada vez mais participarmos dessa interlocução, desse processo legislativo. E eu finalizo pedindo a todos vocês de todos os estados do Brasil que também tragam para a gente aqui, para a nossa comissão de assuntos legislativos, as preocupações que vocês tenham no que diga respeito ao processo legislativo, projetos que estejam em tramitação, e também nos ajudem com essa interlocução com o legislativo. O nosso sonho do IBDFAN é termos a bancada das famílias, senador deputado. E eu acho que nós temos aqui gente do Brasil inteiro que pode nos ajudar a formar essa bancada. Então, eu vou dar início aos nossos debates. Eu vou passar inicialmente a palavra aqui para o Flávio, para o senador Rodrigo, para falar um pouquinho para a gente aí dessas iniciativas. Bom, boa noite, boa tarde a todos. É um prazer voltar para esse último painel com queridos amigos. E como eu disse na minha palestra, um tema importante. Afinal de contas, nós precisamos ter uma atuação mais efetiva na transformação do direito de família e das sucessões no Brasil. É uma grande honra estar aqui ao lado do Rodrigo, que é meu amigo de infância, lá para nós em Passo do Pachecão, né? E é uma honra tê-lo aqui, e estou muito feliz de tê-lo aqui, porque na nossa capital, né, na sua casa, aqui em Belo Horizonte. Para aqueles que não sabem, eu sou mineiro, já estou em São Paulo há muito tempo e acompanho o trabalho do Rodrigo há muito tempo. E eu queria perguntar justamente, eu quero debater duas questões. Primeiro, as questões relativas, que eu sei que é uma das suas pautas, de desburocratização. E segundo, o projeto de lei do divórcio impositivo, fazendo uma homenagem ao nosso amigo Jones Figueiredo Alves, que tomou essa iniciativa lá no estado de Pernambuco, que acabou sendo suspensa pelo CNJ, mas me parece que o Congresso Nacional é o campo necessário para a gente trabalhar e o campo, digamos assim, o caminho saudável, correto e técnico para a gente debater essas questões. Obrigado pela presença. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Eu vou me permitir falar sentado, até para manter a coesão aqui e para dar esse tom de naturalidade no nosso debate a respeito do tema do direito de família. Quero parabenizar todos vocês que fazem um belíssimo evento aqui em Belo Horizonte, do IBDFAN, cumprimentar todos que acompanham comigo a mesa, começar dos meus colegas parlamentares, meu estimado amigo senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, cuja convivência lá tem sido excelente, apesar das turbulências de Brasília, das dificuldades inerentes à política atual. O senador Fabiano Contarato tem se revelado um grande parlamentar. Há pouco nós tivemos um embate na Comissão de Constituição e Justiça e que eu, um tanto intransigente em relação a uma proposta que era muito cara ao senador Fabiano Contarato, não resisti a 20 minutos de conversa em que ele me convenceu profundamente da pertinência daquele projeto de lei, que de fato eu estava tendo um engano em relação às premissas que norteavam o projeto e a sua intenção, e daí aquilo ali para mim me revelou, Fabiano, o quanto
importante é o diálogo, né, a conversa, o amadurecimento no processo legislativo, sobre o que eu vou falar, inclusive, dentro desse nosso contexto. Muito bem-vindo aqui nas nossas Minas Gerais, sempre muito bem-vindo aqui, espero que eu também o seja no seu estado do Espírito Santo. Quero cumprimentar o deputado Sérgio Barradas pela presença aqui também conosco, que se confunde muito com essa causa. Parabéns pelo seu trabalho, que deixou seguramente marcas indeléveis ao direito no Brasil. Cumprimentar as doutoras Maria Berenice e Adriana, aqui também que nos recebem, de maneira, o Mário Delgado, igualmente, que me concedeu nobremente a palavra, e de maneira muito especial o presidente Rodrigo da Cunha Pereira, que se confunde com a advocacia de família, com o direito de família, que é um grande orgulho que nós temos em Minas Gerais. Somos vizinhos de escritório de advocacia durante muitos anos, encontrávamos no restaurante para almoçar, restaurante Aquilo, até muito meia boca, e ele lá com a equipe dele, eu com a minha equipe, ali na rua Tenente Brito Mello, no seu escritório, e o meu na Avenida do Contorno, ele na advocacia de família e eu na advocacia criminal. E cumprimentar também de maneira muito especial meu conterrâneo Flávio Tartucci, lá da cidade de Passos. Eu tenho uma satisfação enorme de ser do interior do estado e já está em Belo Horizonte há muitos anos, e de vê-lo galgando tantos postos lá, com tanta notoriedade, especialmente no direito civil, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Seu reconhecimento é hoje nacional, que nos orgulha a todos. Bom, sobre os projetos de lei, sobre o ambiente que nós temos e sobre a importância desses eventos para o processo legislativo. O processo legislativo ele não pode ser feito de uma maneira fria. É preciso ter um amadurecimento, é preciso o político, em qualquer instância que ele esteja, reconhecer que sobre um determinado tema tem alguém que conhece mais do que ele. Esse é um grande mérito, que é o mérito da humildade, do saber ouvir e o de levar adiante propostas que sejam convincentes, que sejam pertinentes e que sejam elaboradas por quem conhece. Eu vejo muito acontecer hoje no Brasil um processo legislativo marcado por opiniões às vezes contaminadas, provenientes de redes sociais, que não têm um apelo estatístico, que não têm às vezes um apelo científico, e esse movimento de populismo, que é tanto demagógico, substituindo o processo que é o processo natural do debate científico, na academia, com as entidades, com as categorias profissionais, para o amadurecimento do processo legislativo. E o processo legislativo brasileiro é muito marcado por essa tônica. O Brasil tem muito essa tendência, presidente Rodrigo da Cunha Pereira, você sabe disso, de fazer uma lei de acordo com o momento, com o que o momento reclama. Às vezes o clamor público da ocasião ou o sopro de popularidade em relação a um determinado projeto impõe uma rapidez a um projeto no Congresso Nacional, enquanto outros que não estão lá com o mesmo clamor, tramitando e às vezes até mais pertinentes, mais adequados, tramitando ao longo de anos, décadas a fio, sem que haja uma solução. Tanto que aquela expressão de que se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não comiam salsichas e não cumpriam leis, porque realmente o Congresso Nacional, de uns tempos para cá, sobretudo, passou a ter uma atividade legislante muito constante e, às vezes, em alguns momentos até irresponsável. Eu, particularmente, tenho muito critério em todo projeto de lei e não quero ser conhecido por ser autor de muitos projetos. Até porque no Senado da República e na Câmara dos Deputados, onde eu estive na legislatura passada, nós temos projetos para tudo quanto há no Brasil. Tudo quanto se falar em relação a qualquer tema, tem algum projeto em que é possível aproveitá-lo como uma emenda ou como substitutivo para poder se transformar numa lei. Então a autoria de projetos é algo que eu sempre vejo com bastante reserva e só os apresento quando esteja absolutamente convencido de que é uma tese nova, de que é algo importante para a sociedade brasileira e para o Brasil. Diferentemente das relatorias, né? Eu sou relator de diversos projetos no Senado da República, eu considero o mais marcante deles, junto com o senador Contarato, que é o do Código Penal, né? Como relator do Código Penal, que é algo que eu estou, de certo modo, afeito ao longo da minha vida como advogado, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, e poder servir em algo que eu profundamente conheça. Mas, em relação a esse tema que nós estamos tratando, eu devo reconhecer que sou um neófito. Não é? Embora seja advogado, é um tema que eu estou conhecendo, estou aprofundando, e esse projeto que apresentei, que foi objeto da pergunta do professor Flávio Tartucci,
foi algo concebido, não é, por ele e por outros profissionais que fizeram e me encaminharam, e eu me convenci de que era algo importante a ser feito, de um tema muito delicado, porque ele envolve também alguns aspectos de valores que são considerados no processo legislativo e que nós não podemos desconsiderar. Nós temos sempre que equilibrar as questões de cunho ético, as questões de cunho religioso, as questões de cunho cultural, não é? Mas sempre tenho para mim que, na dúvida, no conflito entre todos esses valores, nós devemos nos nortear pela Constituição da República. Então, todo projeto que me chega, obviamente, se vê o interesse social dele, o interesse para o país dele, e se ele está adequado à Constituição Federal para que possa ser levado adiante. E este projeto que me foi apresentado e que eu tive a alegria de ser dele o autor, refere-se ao que o professor Delgado disse, do divórcio impositivo. Eu acho o nome impositivo um tanto antipático, e nós temos que tomar cuidado, o deputado Bada sabe, com a nomenclatura que se dê às leis, porque ela já começa às vezes antipática e tem algum tipo de resistência, né? Ninguém está impondo o divórcio a ninguém, né? Todas as pessoas que se casam, nós esperamos que elas continuem casadas. É o nosso desejo cultural, tradicional, religioso, contratual até, de um contrato que deve ser cumprido. Mas em algum momento não é possível tê-lo mais, e aí, ao não se ter mais, é justo que, ao não se ter, que tenha necessariamente que haver um litígio, que necessariamente deve haver uma pretensão resistida por alguém, ou é possível facilitar, e dentro de uma linha que eu trabalho muito em todo projeto que vejo, seja como autor e relator, se é algo que desburocratiza, se facilita a vida da pessoa, eu gostaria que esse projeto facilita a vida das pessoas. Não é necessariamente um estímulo ao divórcio, não é? Acho, repito, que ele deve ser evitado quanto mais possível, mas a partir do momento que um dos cônjuges se decide pela separação e pelo divórcio, deve haver meios para que isso aconteça, ainda que o outro resista. E o que consiste esse projeto? É um acréscimo do Código de Processo Civil, do artigo 733-A, que diz o seguinte, eu vou pegar aqui o substitutivo, que fica mais fiel. O substitutivo não, o projeto, ele não há ainda parecer. Ele foi designado ao senador, meu colega de partido, do Democrata, senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia. E o que diz o projeto, senhores? O que diz esse acréscimo do artigo 733-A? Na falta de anuência de um dos cônjuges, poderá o outro requerer a averbação do divórcio no cartório do registro civil em que lançado o assento de casamento, quando não houver nascitura ou filhos incapazes e observados os demais requisitos legais. O parágrafo 1º diz que o pedido de averbação será subscrito pelo interessado e por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Parágrafo 2º. Aqui no parágrafo 1º só um comentário. É proposital essa presença do advogado e do defensor público, e antes que digam que é algum tipo de reserva de mercado em defesa da nossa categoria, pode assim ser interpretado, é porque eu considero que o advogado é indispensável à administração da justiça e é inviolável com seus atos de manifestação no exercício da sua profissão. E já que fui premiado pelas palmas, eu ouso dizer, e aí é um motivo de um orgulho exacerbado meu, que eu sou o maior defensor da advocacia no Congresso Nacional. Não há ninguém que olhe mais os projetos de lei da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos aqueles sempre buscam colocar o advogado e o defensor público, repito, não por uma reserva de mercado, não por uma defesa pura e simplesmente de uma categoria profissional a qual eu pertenço, mas, sobretudo, por isso. É o advogado que garante o direito da parte, é o advogado que se coloca entre o cidadão e o Estado para poder garantir que o direito e a justiça possam prevalecer. Então, muitos juízes, e aí, respeito a não ter juízes, membros do Ministério Público, alguns consideram que o advogado é o estorvo do processo. E nós temos que rebater isso sempre. Então, vocês advogados, os que eu aplaudir especialmente, não deixem de dizer sempre daquelas que são nossas prerrogativas, que são nossos direitos, que não são privilégios, que são direitos da justiça e daqueles que se veem envolvidos em processos judiciais. É muito importante que a gente continue a falar o óbvio no Brasil, que é
a garantia de direitos fundamentais, a garantia das liberdades públicas, das liberdades individuais, da presença dos advogados em todas as instâncias para garantir a lisura dos procedimentos. Continuando, parágrafo 2º, que diz que o cônjuge não anuente será notificado pessoalmente para fins de prévio conhecimento da averbação pretendida. Acabou? Então, eu vou remeter o projeto de lei. São parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. No essencial, um projeto muito singelo que busca garantir o divórcio unilateral para evitar o litígio, permitir que a pessoa que deseja divorciar vá até o cartório onde está assentado o casamento, com os procedimentos próprios de notificação ao outro cônjuge, para que se efetive o divórcio, que eu prefiro chamar de unilateral, a divórcio impositivo. Bom, senador, nós vamos querer ouvi-lo ainda depois, eventualmente, para saber o que é que a gente do IBDFAN pode fazer para agilizar a tramitação desse projeto, como a gente pode contribuir para trabalhar aí nessa... Pode pedir para o senador Fabiano Contarato, já o apoio, que ele é uma voz muito ouvida no Senado da República. Bom, Berenice, por favor. Caríssimos senadores, nós os convidamos para vir aqui neste evento grandioso. É o maior evento que se faz no mundo sobre o direito das famílias. O Instituto nosso tem 22 anos, temos mais de 15 mil associados e já provocamos a maior mudança no direito das famílias, não só no Brasil, no mundo. Trocamos o conceito. Muito se avançou na doutrina e com reflexos importantes na jurisprudência, só que no âmbito do poder legislativo, o senhor sabe muito mais do que nós das dificuldades que tem para avançar, principalmente quando se trata das questões voltadas ao âmbito do direito privado, às relações familiares, ainda mais agora, daí quase o nosso pedido de socorro, desse momento que nós estamos vivendo de uma verdadeira tentativa de retrocesso social. Então, queremos muito pedir que sejam a nossa voz. E nós todos estamos mais do que dispostos e com muita vontade de auxiliar da maneira como for possível e necessário, porque nós não podemos parar, nós só vamos continuar avançando indiscutivelmente. E vejo no tema do nosso evento deste ano, famílias e vulnerabilidades, que são os segmentos que necessitam do melhor olhar do Estado e, via de consequência, deveria ter um olhar mais atento do nosso legislador, que são os excluídos da nossa sociedade. Eu gostaria de trazer aqui, o Mário já fez uma breve referência, mas também para deixar consignado, para saber assim, o que nós temos lá e o que nós vamos precisar, é que a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, do qual eu fui presidente durante 8 anos, e com mais de 200 comissões instaladas no Brasil, tivemos grandes avanços jurisprudenciais por conta dessa qualificação dos advogados, conseguimos esses avanços. Então, a justiça garante direitos ao segmento ligado à diversidade sexual e identidade de gênero. E, neste período, constituímos uma comissão de juristas que elaboraram o projeto do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, PLS 134, 2018, que foi apresentado por iniciativa popular à Comissão Legislativa de Direitos Humanos, com 100 mil assinaturas, e, infelizmente, como acontece, de forma muito sequente, principalmente nessas causas mais sensíveis, onde a rejeição e o preconceito são maiores, que está lá, muita gente reivindica a relatoria para literalmente sentar em cima. Então, o nosso projeto está lá, do ano de 2018, e nós precisamos que isso avance para, ao menos, ver se nós estancamos esse aumento dos crimes contra a população LGBTI
passar a aumentar muito no Brasil nesse nosso momento histórico. Então, acho que essa é uma responsabilidade de todos nós, sabe, de garantirmos o direito a que a sociedade nunca deu vez, nunca deu voz, e a justiça socorreu. Mas sabemos que a justiça é extremamente frágil nas decisões. E se não tivermos, como disse na nossa belíssima palestra de abertura da magistrada Andréa Pachá, se nós não tivermos ministros terrivelmente constitucionalistas, há um grande risco de se perderem os avanços importantes que foram alcançados. Então, eu gostaria, até pela sua fala, aqui comentada pelo senador, de que Vossa Excelência olhasse com bons olhos, fosse atrás, embalasse, cuidasse, sabe, desse nosso embrião, sabe, que nós temos que fazer nação. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a receptividade. Meu amigo Rodrigo sabe que eu sou um admirador seu e é muito bom saber que no Senado existem parlamentares comprometidos com o verdadeiro Estado Democrático de Direito. Saúdo toda a composição e quero fazer aqui, com todo respeito a todos, a pessoa da doutora Berenice, que eu nunca fui político e sempre, lá desde quando eu era estudante de Direito, a minha admiração, meu carinho, eu falei, nossa, essa é uma verdadeira operadora de direito. Então, parabéns. Bom, a minha fala aqui, ela vai ser uma fala um pouco mais de indignação. Né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Piorou. Para conquistar direitos no Brasil, às vezes leva décadas, mas para perder é muito rápido. E atualmente nós estamos presenciando um verdadeiro retrocesso. Um retrocesso em todas as áreas. Um desmonte, para não dizer outro adjetivo. E não é uma fala só do Executivo. Isso é que me causa mais espanto. É uma fala que está reverberando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É uma fala que ela não está isolada. É uma fala que está desmontando vários setores sensíveis dentro do Estado Democrático de Direito. Pontuo rapidamente. Na área da educação, corte de verbas da educação pública que atinge não só as universidades federais, mas os institutos federais, que vai repercutir na educação básica. Recentemente foi aprovado lá no Senado e na Câmara dos Deputados uma corte de 1 bilhão e 200 milhões na educação para pagar, e aí eu não tenho meias palavras, para pagar emendas para aprovar reforma de previdência dentro da Câmara dos Deputados, que vai, mais uma vez, quem vai pagar essa conta é a população pobre, desdentada, desvalida, sem voz, sem vez, sem dignidade, sem saúde, sem educação, sem trabalho e com a elevada carga tributária, para literalmente pagar a aprovação de reformas. É isso que está acontecendo. E eu vou chegar no ponto que eu termino isso. Na área da saúde, cortaram recentemente a fabricação de 19 medicamentos que eram distribuídos gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Tratamentos de câncer, transplantados e diabéticos. Vai impactar 30 milhões de brasileiros pobres. Porque vem com esse discurso de reforma da Previdência, que é para cortar privilégio, mas por que não começa a cortar os privilégios dos políticos? Nossa, por que eu tenho que ter plano de saúde vitalício? Por que eu tenho que ter plano de saúde vitalício, eu e minha família? Não, minha gente. Tem um samba que tem uma frase que eu adoro, que ele fala o seguinte: deixa a máscara cair, que eu quero ver você sorrindo. Ponha fé no seu olhar, que o amanhã será bem-vindo. É preciso provocar a queda de máscara do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Porque o Senado está se apequenando, está sendo subserviente, submisso, está sendo um mero carimbador daquilo que vem da Câmara dos Deputados. Por mais que eu tenha colegas
que são senadores, que têm posições diferentes. Eu estou falando pelo que eu tenho presenciado desde quando eu tomei posse, de fevereiro até agora. Projetos que chegam hoje no Senado e é para ser votado hoje. Quer dizer, demora alguns meses ou anos na Câmara dos Deputados e vem ali simplesmente. Olha, o sistema bicameral é para isso. Então, na área do meio ambiente, o presidente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, depois de 27 anos no Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu fazer direito, mas está acabando de fato. E pontuo. Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento. Só esse ano autorizou 400 novos tipos de agrotóxicos. Ele reduziu a participação da sociedade civil, ele criminaliza ONGs, ele autoriza a extração de minério em terra indígena, ele quer autorizar a extração de petróleo na foz do Rio Amazonas, um desmonte na área ambiental. Nós presenciamos só aqui no estado de Minas Gerais. Eu vim aqui esse ano, quando aconteceu a iminência de acontecer uma nova tragédia em Barões do Cocais. Só aqui no estado de Minas Gerais eu pontuo. Extração de minério, teve um desastre em Cataguases, teve em Miraí, teve em Mariana, teve em Brumadinho e agora Barões de Cocais. E o que nós aprendemos com essa lição? Nada. Porque nenhuma lei foi aprovada. Porque é muito cômodo, como meu colega muito bem disse, tem projeto de lei para tudo, mas está deitada eternamente em berço esplêndido. Enquanto quem paga sempre essa conta é aquele que mais precisa. Eu não tenho dúvida, e me perdoe de desabafo, porque eu estou indignado com essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência só tem 3 beneficiados: banqueiros, empresários e a União. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Ontem eu pedi uma reforma da Previdência que não pega todos os funcionários públicos federais, não pega funcionários públicos municipais, não pega funcionários públicos estaduais. Justamente quem vive de CLT que vai pegar. A população, agora em outra área. Segurança pública. Eu fui delegado há 27 anos. Transfere para a população uma obrigação constitucional que é do Estado. Artigo 144. A segurança pública é direito, inclusive, e dever do Estado. Violência não se resolve amando a população. Violência se resolve fazendo saúde pública de qualidade. E aí eu fico triste, doutora Berenice. Olha, está no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. A União deverá instituir um salário mínimo digno e capaz de suprir as suas necessidades da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene. E nós temos esse mísero salário, enquanto garçons no Senado Federal ganham 15 mil reais. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu nunca proferi uma frase tão mentirosa na minha vida. Eu sou um dia em que o IBDFAN, e aqui eu quero enaltecer o presidente, o Rodrigo, e agradecer o convite. Eu sou um dia que eu virei aqui novamente e falei: olha, eu tenho muito orgulho de estar no Senado. Eu sou um dia em que nós chegaremos lá no Senado e eu não serei julgado por minha orientação sexual. Em que eu não serei julgado pela minha cor da pele. E que eu não serei julgado por ser deficiente físico. Não serei julgado por ser índio ou da comunidade quilombola. Por ser homem ou por ser mulher. Que não serei julgado por ser pobre. Porque eu digo para você, durante 27 anos, eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente contra o pobre, afrodescendente e semi-analfabeto. E digo, quando alguém pratica um furto aqui em Belo Horizonte, você tem uma vítima determinada. Mas quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou filho de um motorista de ônibus e de uma mulher semi-analfabeta, minha mãe, que criou 6 filhos e eu sou mais novo. E que quando eu passei na escola técnica, que hoje é o Instituto Federal, eu pedia, falava para os motoristas: eu sou filho do motorista fulano, deixa eu entrar pela frente. Eu não estou falando isso num processo de vitimização, não. Eu estou falando que tem coisas que são irrenunciáveis, que é a ética e a moral da gente. E que não tem nenhum Estado, democrático direito, que não tem lei ordinária, não tem Constituição, não tem decreto, não tem regimento interno,
que não seja sedimentado se não for um princípio de um comportamento ético e moral. Talvez muitos estejam perguntando por que eu estou falando isso tudo, porque esse momento é de extremo. Parece que nós estamos vendo na era medieval. Nós estamos presenciando, eu tenho presenciado lá no Senado, projetos de lei para acabar, inclusive, com a possibilidade do aborto legal, que está previsto no artigo 128 do Código Penal, que está desde 1940. E eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei de um senador que queria acabar com a cota de participação das mulheres nas eleições. E que se fala 30% das mulheres, que até isso o Brasil é preconceituoso. Que a lei não fala 30% para as mulheres, ela fala 30% para gênero. Então nós podemos ter um partido com 70% da chapa ser mulheres e 30% homens. Mas até isso, na hora do discurso para a cota de 30% das mulheres, não é isso. E para minha surpresa, graças a Deus, eu consegui rejeitar. Eu fui rejeitado e teve 2 votos, o do autor e de uma senadora, o que mais me assustou. Uma própria mulher votando para acabar com a participação das mulheres nas eleições com incentivo. Ora, você falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso é só na Constituição Federal. Vocês sabem melhor do que eu que a licença maternidade, nós tivemos, salvo engano, em 1944, com 84 dias, mas quem pagava era o empregador. E que só foi com 120 dias com a Constituição de 88. Mas o ser humano é mau por natureza. O que ele começou a fazer? Não contratar ou exigir atestado de esterilidade ou negativo gestacional. E aí, como não há crime sem lei anterior que define não apenas em prévia culminação legal, apenas em 95, com a Lei 9.099, que veio 9.029 de 95, é que veio tipificar o crime de exigir atestado para qualquer crime. Mas quantas mulheres foram vítimas? E nós estamos aí falando que vivemos num Brasil em que todos somos iguais perante a lei. Como que eu posso ficar tranquilo quando nas causas tudo parte da Constituição Federal? Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é promover a dignidade da pessoa humana. Não existe meio de dignidade. Um dos princípios é combater qualquer tipo de preconceito, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência, idoso. E infelizmente isso está sendo violado pelo próprio Estado. Se você pegar no livro O Homo Delinquente, que ele discriminou que o criminoso é nato pelo formato da testa, tipo do nariz, formato da orelha, eu falo, o Estado criminaliza a pobreza. Sabe por quê? Porque eu não vejo a polícia dando geral em playboys em bairros nobres aqui em Belo Horizonte ou qualquer cidade do Brasil. Mas eu vejo fazendo isso nos bolsões de pobreza. E digo mais, a população pobre, ela vem impregnada com valor muito mais ético do que muitas vezes população abastada economicamente. Porque lá na população carente, o ser pai e o exército, o poder familiar corre muito mais acentuado. Desculpa, eu estou me alocando isso, já teve o prazo? Perdão. O desabafo que eu tinha que fazer e falar, eu só vou concluir, só por favor. É que o momento não é positivo, mas eu vou me colocar sempre como um guardião da Constituição Federal e desse princípio da igualdade expresso no artigo 5º da Constituição Federal. Eu só não posso me furtar de fazer uma crítica, de ouvir e verificar que o então Procurador-Geral da República considera instituição familiar no Brasil apenas aquelas resultantes de relações heterossexuais. Eu não posso me calar quando se diz que a homossexualidade tem que ser tratada com cura gay. Parece que nós estamos na época medieval. Eu quero sim, um dia chegar para lá, porque eu tenho orgulho de ser brasileiro, de viver um verdadeiro Estado democrático de direito, em que todos, efetivamente todos, somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse dia ainda está longe de chegar. Mas eu tenho como lema aquilo que Tiago de Mello, poeta, diz: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. Obrigado, senador Fabiano. Passo a palavra agora ao nosso presidente Rodrigo. Pois é, agradecendo mais uma vez o senador Fabiano, o senador Rodrigo, Xará, que eu falo assim, já que eu lembro na comida daquilo, no escritório muitas vezes. Mas o objetivo aqui é trazer vocês para esta casa para conhecer que o IBDFAN está formando uma frente parlamentar para
fazer resistências, e eu já estarei satisfeito se nós conseguirmos manter as conquistas já tidas, mas nós precisamos avançar. A lei, né, como fonte de direito, continua sendo muito importante, nós precisamos, e acho que quando vocês vêm aqui fica mais fácil nós podermos ir lá, poder conversar com vocês para que a gente possa avançar nos nossos projetos. E a exemplo disso, nós vamos aproveitar aqui para homenagear o ex-deputado Sérgio Barradas, que já passou por isso, e eu me lembro muito bem da batalha dele para aprovar a emenda constitucional 66 e outros projetos do IBDFAN, mas, como já estão todos cansados, eu não vou falar sobre isso, quem vai falar é o próprio Sérgio Barradas. Vai para a palavra. O Rodrigo da Cunha Pereira, ele me ligou e disse: Sérgio, vem para Belo Horizonte, vem para o nosso congresso que nós queremos te homenagear e te agradecer. E eu falei: Rodrigo, eu vou, mas quem vai agradecer sou eu. E eu quero agradecer, sobretudo, o carinho que experimentei aqui nesses 3 dias, justamente pelo carinho que vocês que dirigem o IBDFAN me dedicam, que fazem com que todos esses que são amantes, admiradores e que fazem o IBDFAN me tenham como alguém que foi importante na luta do Instituto, porque eu tenho o IBDFAN como uma instituição que me ajudou, que deu sustentação, Rodrigo Fabiano, ao meu mandato. Não foi só a emenda 66, eles tinham proposto a emenda 66 na legislatura anterior que eu entrei, ela ficou parada, o deputado não se reelegeu, ela foi arquivada. Eles me pediram, eu era o IBDFAN, muitas vezes sentei nessas cadeiras desde o primeiro congresso, porque aqui o IBDFAN, Rodrigo Pacheco, ele reúne as melhores cabeças do direito das famílias do Brasil. E vocês, parlamentares, terão as dificuldades que eu tive, sobretudo de aprovar leis referentes à família. O casamento homoafetivo hoje no Brasil é uma realidade, mas não é lei, é uma decisão jurisprudencial. A paternidade, a prevalência da maternidade e da paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, né, não é lei, são decisões julgadas, é essa luta aqui do IBDFAN, né, todas as questões que são julgadas aqui, o IBDFAN consensua as teses junto aos advogados e defensores públicos que pedem, ao Ministério Público, os promotores que aqui vêm como fiscais da lei, juízes, desembargadores e ministros, que já tivemos aqui várias vezes, que julgam. Né? Então, o IBDFAN na minha opinião, o maior instrumento de avanço do direito das famílias no Brasil. É o IBDFAN, sem dúvida, pela capacidade que tem da produção doutrinária, da influência jurisprudencial, porque a luta é grande. Quando apresentei a emenda que era conhecida como PEC do divórcio, e você falou aqui, quando apelidam, é ruim. Na verdade, não era para ser PEC do divórcio, era para ser PEC do casamento, porque as pessoas, quando buscam se divorciar, é porque já não há mais o relacionamento. O casamento não acaba do dia para a noite, ele vai se deteriorando de forma homeopática. Não é uma toalha molhada jogada em cima da cama que acaba o casamento, mas um dia, uma toalha molhada jogada em cima da cama é o estopim para acabar o casamento. Então, não é porque existe a lei do divórcio que as pessoas têm que se divorciar, né? Mas as pessoas precisam buscar a felicidade no outro relacionamento se o que elas têm não está bom. Então, o IBDFAN propôs, e eu sempre disse com muita humildade, até porque, na minha visão parlamentar, isso dava força à proposta. O autor da emenda 66 é o IBDFAN. Eu fui o autor material, o autor intelectual, a força veio do IBDFAN. Né? E nós conseguimos, na Câmara dos Deputados, ir de bancada em bancada, perguntando: olha, o IBDFAN quer essa proposta assim, assim, assim. Você está de acordo? Estou. Pede lá o seu líder e tal, para te indicar para a comissão. Olha, você é a favor e tal. Então, fui de bancada em bancada e montei a comissão. Elegi o presidente, designei o relator. Por coincidência, o presidente e o relator eram baianos, porque eram pessoas mais próximas a mim, o José Carlos Araújo e o José Bandeira. Aprovamos no plenário da Câmara dos Deputados, né, em 2 votações. Foi para o Senado, procurei o senador Demóstenes dos Torres, ele era o presidente da CCJ,
e eu pedi a ele para avocar a relatoria, porque ele era promotor, quer dizer, alguém que conhecia de direito, e ele avocou a relatoria. Fui para o Senado, tem até um vídeo do Sarney que eu dei ali com o pessoal, se eles puderem passar depois, só no dia da promulgação, se puder botar o livro, esse livro aqui, ele conta ali a Bahia na vanguarda do direito das famílias, ele conta a história da emenda 66. Né? Quando eu coloquei esse trabalho, a Bahia na vanguarda do direito das famílias, foi para mostrar a importância do meu Estado, porque durante o Império você só tinha o casamento religioso, e foi um baiano, Rui Barbosa, o maior de todos nós, patrono da justiça brasileira, que instituiu o casamento civil no Brasil, em 1891. Em 1977, depois de 26 anos de luta, foi outro baiano, o senador Nelson Carneiro, né, meu conterrâneo, depois foi representar muito bem o Estado do meu querido amigo Paulo Lins e Silva, que sempre fala nele e fala em mim que justiça seja feita. O Nelson Carneiro instituiu o divórcio no Brasil, mas naquela época ele teve que fazer concessões à Igreja Católica. E o que hoje é separação judicial, a época era distinta, tinha que apurar a culpa e tinha que levar 5 anos. A Constituição de 88 baixou para 1 ano da conversão da separação de divórcio ou 2 anos. Outro baiano, César Borges, em 2007, instituiu o divórcio no inventário extrajudicial, né, se consensual, se menores incapazes. Em 2010, nós, eu digo nós porque eu sempre coloco o IBDFAN como importante para mim nessa luta, nós conseguimos aprovar o fim da separação judicial e o fim do prazo de 2 anos para o chamado divórcio direto. Mas o IBDFAN me deu o projeto aqui, por exemplo, para a equiparação do companheiro e da companheira ao cônjuge. Isso foi discutido aqui em um dos painéis. Eu não tive tempo, eu não consegui aprovar esse projeto. O IBDFAN acionou todas as suas comissões e, com a participação dos 27 estados, o IBDFAN elaborou o Estatuto das Famílias, né, no plural, no simbolismo, Fabiano, é das famílias. Né? E eu consegui aprovar esse projeto na Câmara, né, na Comissão de Seguridade Social e Família, que é a vanguarda do atraso da Câmara dos Deputados, e consegui aprovar na CCJ. Ele tornou-se, então, terminativo para ir para o Senado. Mas aí o então deputado Eduardo Cunha, que era contra o projeto, ele fez um requerimento para remeter o projeto ao plenário, e ali eu perdi a reeleição por 5.000 votos, não tive condição de pegar. Mas voltei na legislatura seguinte como suplente, e o que aconteceu? Já foi assim, uma felicidade muito grande para mim ter sido autor da emenda 66. Isso já me colocou na história do Brasil, particularmente do direito das famílias. Eu já poderia me sentir feliz por isso, mas quis o destino que eu fosse também relator do Código de Processo Civil, que é o código mais importante do Brasil, em que todos nós brasileiros vamos à justiça buscar os nossos direitos com as regras que ali estão. E eu consegui transplantar as regras processuais do Estatuto das Famílias para o atual CPC. Eu comentava isso com o Rodrigo mais cedo, a gente precisava uma hora fazer esse paralelo, porque esse foi um trabalho do IBDFAN. Eu tinha uma comissão de juristas, mestres, doutores e pós-doutores em processo civil que me assessorava. Eu tenho algumas digitais lá, como o acordo de procedimentos e, sobretudo, a questão das famílias, porque eu tinha por trás de mim o IBDFAN. Então, a gente olhou, o IBDFAN fez o Estatuto das Famílias, que é o que há de mais moderno em termos de direito material e processual de direito de família. Então, eu quero transplantar essas normas processuais do Estatuto para o CPC e assim fizemos. Então, é uma luta muito grande, vocês que estão no exercício do mandato parlamentar. Eu quero também agradecer como cidadão, porque eu sou IBDFAN, a presença de vocês aqui, para que vocês se aproximem. O Rodrigo falou assim, não, eu atuo na área criminal, não é bem a área. Olha, Rodrigo, a área do direito das famílias é a área de todo mundo. Porque quando a gente discute aqui paternidade e maternidade socioafetiva, fertilização homóloga e heteróloga, quando a gente discute aqui a questão dos pets na separação, quando a gente discute aqui tudo, você tem algum caso na sua família, na vizinhança, que você conhece, né? E que você tem uma opinião. Então, todos nós temos o direito da família. Eu quero, portanto, Rodrigo, parabenizá-los
né, por mais uma condução. O Rodrigo disse assim, pô, vocês me conduziram, eu não sabia, eu gritei de lá, somos nós que queremos vocês, né, à frente do IBDFAN. Né? Eu fiquei encantado, estava sentado aqui na primeira fila quando eu vi vocês apresentarem a diretoria, os conselhos na quarta-feira aqui. Pô, é uma seleção. Isso aqui, Rodrigo, é a Copa do Mundo dos Direitos das Famílias. É o maior congresso, né, do gênero da América Latina do mundo. Do mundo. Então vocês venham, prestigiem o IBDFAN, né, se associem. Né? Eu sou um entusiasta do IBDFAN, brigo pelo IBDFAN, né? Alguém que é opositor de Maria Berenice do IBDFAN, tudo que o IBDFAN Interé faz, a pessoa é contra e diz assim, pô, admiro sua fidelidade canina ao IBDFAN. Pô, mas o IBDFAN é a vida da gente, pô. O IBDFAN só defende aqui o que as pessoas racionais, lógicas, né, defendem. Não é isso, mano? Então, eu vou concluir, Rodrigo, apenas, como é que se diz, premiando e prestigiando quem ficou aqui até agora. Eu tenho 4 livrinhos aqui. Não, 4.